Bom dia, galera. Tudo bem? Boa tarde, boa noite. Vamos lá? Então, agora nós vamos falar mais especificamente de mol e o conceito de Avogadro, a lei de Avogadro, né? O que Avogadro determinou, descobriu para que a gente pudesse, então, compreender melhor essas questões das massas e do mol, ok? Então, vamos dando continuidade aqui. Vamos lá. Tá aí, então, mais uma aula, né? Mol e constante de Avogadro é a nossa matéria, nosso conteúdo de hoje. Vamos embora. Tá aí, galera. O que Avogadro, né? Ele observou? O que ele, nas suas análises, nos seus estudos, nas suas pesquisas, ele conseguiu observar? Que quando o gás hidrogênio reage com o oxigênio para produzir água, ele sempre reage na mesma proporção, né? Nesse caso aqui, eu até sinalizei em vermelho, eu fiz questão de sinalizar aqui em vermelho para que você observasse isso. Ó. É sempre na proporção de 2 para 1, ou seja, de duas moléculas de hidrogênio para uma molécula de oxigênio. E aí, ele observou que essa quantidade se relaciona, né, ao tipo de ligação que um átomo faz com o outro, né? E aí nós vamos ver também depois, numa outra oportunidade, que tem até a ver com a quantidade de ligações envolvidas, tá? Então, isso foi a primeira observação dele. Isso foi a primeira coisa que ele estava fazendo os trabalhos dele e, opa, tem alguma coisa diferente aqui, tá? E o que isso impactou nos nossos trabalhos até o dia de hoje? Vamos ver, vamos ver. Então, qual foi a hipótese efetivamente de Avogadro, ou lei de Avogadro? Olha lá o que ele fala. Ó. Volumes iguais de gases quaisquer, quando medidos na mesma pressão e temperatura, encerram, ou seja, contêm, o mesmo número de moléculas. Observaram? Observaram a ideia? Qual foi a hipótese que ele levantou ali? Volumes iguais de gases quaisquer, não importa quais os gases, quando medidos na mesma pressão e temperatura, encerram o mesmo número de moléculas. Então, o que ele observou aí? Se nós medirmos um determinado volume de um recipiente, ele for, por exemplo, cheio de oxigênio, ele vai ter a mesma quantidade de moléculas se no lugar do oxigênio eu colocar hidrogênio, desde que esteja nas mesmas condições, né? Então ele observou que um determinado volume de um gás, tá? Independente de qual o gás que você tenha, nas mesmas condições de temperatura e pressão, vão sempre ter o mesmo número de moléculas. Essa foi a hipótese, a lei que Avogadro chegou a observar. Então, aí, ele deu um passo adiante e conseguiu, então, a conceituar o que seria mol. Olha o que ele fala. Considerando, então, esses conceitos introdutórios vistos até agora, podemos afirmar que mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém a mesma quantidade de átomos ou moléculas que existem em 0,012 quilogramas de carbono. Então, ele conseguiu observar que havia uma relação direta da quantidade de moléculas, quantidade de matéria contida ali, e essa quantidade de matéria, então, ele passou a chamar de mol. Ok? Então, nós vamos ver, por exemplo, depois, mais adiante no estudo do cálculo das concentrações, que a gente chama a concentração em mols por litro em concentração em quantidade de matéria. Então, a quantidade de matéria contida ali no que ele seria equivalente a 0,012 gramas, ou melhor, 0,012 quilogramas de carbono, era correspondente ao que ele passou ali a chamar de mol, tá? Então, muita atenção a isso. E qual foi, então, o conceito para Avogadro, então, de mol? Ele chegou à conclusão de que se você tivesse 12 gramas de carbono, 12 gramas de carbono, esses 12 gramas de carbono, eles teriam 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Depois nós vamos ver que ele também usou esse mesmo valor para dizer que teria 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de carbono. E ele foi, então, a partir daí,
conseguindo trazer várias informações fundamentais. Mas para a gente, o que vai ficar marcado aqui? Olha o que ele fala. 12 gramas de carbono tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. E ele também conseguiu perceber o seguinte, 12 gramas de carbono é 1 mol. Lembra do conceito de mol? Então, ele concluiu que em 1 mol você tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Tá? Vamos adiante, que você vai conseguir entender melhor isso na próxima tela. Tá aqui, ó. O conceito de mol, então, que ele trouxe, diz o seguinte, lembra lá da unidade de massa atômica, no estudo de Lavoisier, lembra disso? Né? Ele agora, né, o Avogadro, conseguiu identificar que havia uma relação direta entre a unidade de massa atômica e a massa em si. Né? Então, foi ele que conseguiu perceber que uma unidade de massa atômica é correspondente a 1 grama. Uma unidade de massa atômica é 1 grama. E nós vimos anteriormente, na tela anterior, que você tinha uma relação direta em relação à massa. Vou voltar aqui à tela anterior. Olha aqui, ó. Nós vimos aqui, ó, 12 gramas de carbono igual a 1 mol. E 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Pode ser de carbono, pode ser de hidrogênio, pode ser do que for. Ok? Então, há uma relação direta dessas duas informações. Tá? Então, sempre ficar atento a isso aí. Então, concluindo o que Avogadro conseguiu chegar. 1 mol de qualquer substância, seja ela molecular ou atômica, tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Olha só. Olha o que ele, observando, foi juntando informações, né? 1 mol de qualquer substância, tá? Seja ela atômica ou molecular, tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Esse número, inclusive, é chamado também de constante de Avogadro. Tá? E aí, ele identificou aqui, ó, em 1 mol, olha só, vai existir 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas daquela espécie, daquela substância. Tá? Então, foi uma informação valiosa que nós vamos usar aí em muitos momentos dos nossos estudos. Tá? Então, galera, aqui eu encerro. Tem algumas atividadezinhas sobre isso lá no formulário, nas atividades propostas do caderno, do livro, né, de vocês. Então, recomendo que vocês façam e aí a gente vai revisando isso gradativamente. Vocês vão observando que toda vez que eu for começar um conteúdo novo, eu dou uma retomada naquilo que ficou para trás. Beleza? Um forte abraço para vocês e a gente encerra aqui o nosso trabalho dessa aulinha de hoje. Um abraço.